Conscientização da violência. Eu sou Margarete Signorelli, especialista em relacionamentos, pós-graduada em sexualidade. Enfrentar situações difíceis não é para qualquer um. É muito difícil. E também os traumas, mais ainda. É por isso que hoje eu estou muito, muito honrada por ter ao meu lado essa fera, essa mulher forte, que se chama Elaine Caparrós. Por ela ter aceitado o meu convite e tá aqui para contar um pouquinho da história dela. Obrigada, Elaine, por você estar aqui. Margarete, eu que te agradeço. É um imenso prazer poder estar aqui. E vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar as mulheres, né? Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que antes a Elaine vai contar um pouquinho da história, porque não sei se todo mundo lembra, mas se não lembrar, ela vai te dar uma memória e vai forçar um pouco sua memória. E eu queria saber, Elaine, o que é que te mudou? O que é que você aprendeu? Se é que precisava aprender? Você viveria muito bem sem esse aprendizado, imagino, com né? certeza, né? Mas o que mudou em você? Na verdade, eu fui espancada durante 4 horas, né? Por uma pessoa que pediu amizade para mim, me pediu amizade no Instagram. Não tenho perfil em redes de relacionamento, nunca gostei, mas respeito quem gosta, né? Não tenho nada contra. E essa pessoa pediu amizade, eu aceitei e fomos nos conhecendo. Parecia que nós já tínhamos uma amizade, uma intimidade, né? Uhum. Se criou uma falsa ideia de amizade. Uhum. E depois de 7 meses e meio, ele já tendo me convidado inúmeras vezes para nos encontrarmos e eu sempre dizendo que não. Eu não tinha intenção de conhecê-lo, até pela diferença da idade, né? Não tava aquela vontade de conhecer alguém tão mais jovem, enfim. E aí foram passando os meses, até que finalmente, depois de 7 meses e meio, eu achei que não teria problema em recebê-lo na minha casa, porque é uma coisa normal que muitas mulheres fazem, sim, homens, né? Fazem por muito menos tempo. Até acabam se conhecendo, às vezes numa noite, e acabam saindo, sim, né? Indo no hotel ou na sua casa, né? Isso. E eu, depois de 7 meses e meio, achei que não teria o menor problema de convidá-lo para passar em casa, a gente bater um papo, beber um vinho, assistir um filme. Enfim, foi o que aconteceu. E, infelizmente, essa pessoa, que eu acreditava ser uma boa pessoa, entendeu? Eu me enganei. Uhum. Porque quem vê cara não vê coração, né? Você pensa que está lidando com pessoas como ele, que, por exemplo, é formado bacharel em Direito, e você acha que é uma pessoa super educada, que coloca no Instagram fotos com os familiares, com amigos, fotos de projetos de trabalho dele, que ele trabalhava numa empresa multinacional, muito boa, que não é qualquer pessoa que trabalha, hoje em dia tem um emprego bom numa multinacional, né? Sim, lógico. E também é praticante de esporte, que é o mesmo... Você fez uma verificação dele? Exatamente, inclusive ele era praticante de jiu-jitsu, que meu filho luta jiu-jitsu, né? Uhum. Então, eu vejo pelo meu filho a disciplina, o respeito, o caráter, dignidade, são coisas que você leva em consideração, né? E aí ele falou que ia passar na minha casa e, infelizmente... Ele me drogou, ele colocou um Boa Noite Cinderela no meu vinho e eu passei a olhar a minha casa. Isso é um trovão, viu, gente? Mas eu não vou cortar o vídeo, não vou nunca interromper essa mulher. Imagina que é isso. Ele foi para minha casa e eu comecei durante a conversa com ele, parecia que tudo aquilo não era mais real. Eu estar ali com essa pessoa, parece que virou um sonho. Então a droga fez efeito. E eu comecei a achar que talvez eu estivesse tendo efeito do vinho, né, que eu tinha bebido, mas eu tinha jantado. Aí eu comecei a achar aquilo estranho, mas em nenhum momento eu desconfiei que eu pudesse ter sido drogada, até que realmente eu perdi a consciência. Uhum. Então eu tenho flashes do que ocorreu e em um certo momento ele pediu para eu deitar no ombro dele, para nós dormirmos abraçados, e eu lembro disso. E eu falei, nossa, que sonho louco que eu tô tendo, porque para mim tudo era um sonho, não era mais realidade. Acho que até por isso o porquê do nome dessa droga, né? Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela, né? Se dorme e acha que tá sonhando. Tá acordada, mas acha que tá dormindo, sonhando dentro de um sonho. E de repente eu fui jogada para fora da cama, ele pôs o joelho aqui em cima de mim e começou a me esmurrar.
esmurrar o meu rosto com muita força, muita. Aí, em certo momento, eu lembrei, eu vim à realidade, porque eu pensei que o sonho tinha virado pesadelo. Eu ainda não estava sentindo dor e ainda achava que era sonho. Só que eu achava que tinha virado um pesadelo. Eu falei, nossa, esse moço está me batendo, agora eu não estou mais sonhando, agora é um pesadelo, virou pesadelo. Eu preciso acordar desse pesadelo. Só que eu tentava acordar e eu não conseguia, porque eu já estava lá, era real. E quando eu percebi que era real, eu falei, meu Deus, isso não é um sonho, isso é verdade, isso está acontecendo. Então, aí eu falei, nossa, esse moço está me batendo, esse cara está me batendo. Então eu falei, meu Deus, eu preciso proteger meu rosto. Foi quando eu coloquei os braços assim, e ele me desferiu as mordidas, que ele ia como se fosse um canibal, né? Ele ia arrancando pele com sangue, cuspindo, e eu já estava toda ensanguentada, e ele já tinha quebrado um dente, ele fraturou meu nariz, eu sentia os socos entrando no meu rosto, e eu sentia como se estivesse esmagando tudo, porque como ele me jogou no chão, e ele me esmurrava de cima para baixo, a minha cabeça já estava encostada no chão. Quando você está em pé e alguém te dá um soco, você vai para trás. Só que nesse caso não. Minha cabeça já estava deitada. Então o murro entrava quebrando tudo. Isso é permitido. Não, e ele é lutador de jiu-jitsu, né? Ele pratica jiu-jitsu e tem 1,90 m. Então eu sentia os murros entrando assim no meu rosto, eu sentia tudo sendo esmagado. A minha boca por dentro ficou totalmente estraçalhada, minha língua, minhas bochechas, minhas gengivas, estraçalhou tudo. Eu levei mais de 50 pontos, né, na boca. E é isso. Aí aconteceu tudo que você já sabe, né, Agora, posso fazer falar alguma coisa de quem está de fora? Quando eu contava, porque eu conheço a Elaine há muitas décadas, coincidentemente, e quando eu contava para as pessoas têm, mais, e eu calava as pessoas naquele segundo, eu falava, mais, quer dizer, mais o quê? Se ela conhecesse ele há 1 ano, porque parece que um mês depois, uma moça que namorava um moço há 1 ano e meio, foi jogada... Quase morreu. Quase morreu, espancada. Então, eu queria deixar isso muito claro. A gente não pode julgar, porque não tem a mais que possa justificar o que esse moço fez e o que muitas mulheres estão passando e não têm consciência do que elas estão passando e às vezes não têm coragem de denunciar e de gritar o socorro. Inclusive o maior número, né, maior de casos são próximos dos familiares, né, marido, namorado, às vezes tio, parentes próximos, não são de pessoas que acabaram de se conhecer. O maior índice de violência doméstica são de pessoas próximas, de casais próximos. E o que mais me chocou foram as 4 horas gritando e ninguém te ajudando. Exatamente, isso foi um absurdo. Então, gente, não tem briga de marido e mulher. A gente não mete a colher. Gritou, chama a polícia, deixa que eles resolvam. Eles que vão dizer, era uma briguinha. Aí o problema é deles, mas eles vão olhar no olho da mulher e falar, a senhora quer que leve ele para a delegacia? E aí quem resolve é a polícia. Mas é nossa obrigação. Ouvir um grito? Chama a polícia. Exatamente. É para isso que existe polícia. A gente não tem que julgar e juiz é que vai julgar. A gente só tem que denunciar. Exatamente. E olha, Margarete, eu gritei muito desde a meia-noite até as 4 horas da manhã, porque quando eu percebi que aquilo era real, eu falei, bom, eu estou viva, então eu vou lutar. Ela é forte, viu, gente? Eu falei, eu vou lutar. Eu falei, enquanto eu estiver viva, obviamente, eu não vou entregar de bandeja, não. Eu vou lutar. E eu comecei a gritar. Eu não tinha muito como lutar fisicamente, a não ser me proteger, me defender, né? Mas eu comecei a gritar. Eu gritei tanto que eu fiquei sem voz mais de 1 semana. Mas ninguém veio ao meu socorro. Somente o segurança do prédio, que faz a ronda nos apartamentos, nos andares, que chegou no meu andar, que era 16º, às 4 da manhã. E ainda assim eu ainda estava gritando, eu ainda pedia socorro. Porque o meu agressor, ele me espancava e ele ficava cansado. E eu também desmaiei algumas vezes. Então eu acho que ele cansava, eu lembro que ele suspirava assim, ficava descansando um pouco, daqui a pouco ele olhava para mim,
punha a mão no meu rosto, segurava o meu rosto com uma mão e voltava a me esmurrar com a outra. Depois ele segurava com a mão direita e voltava a me esmurrar com a mão esquerda. Ele me esmurrou várias vezes, várias horas. E ninguém veio ao meu socorro. Então, realmente, se eu vi um pedido de socorro... É a nossa obrigação. Com Elaine, certeza. o que é que mudou em você? Olha, uma coisa que eu acho mais importante foi a minha conscientização da agressão, não somente física, mas a psicológica. Porque antes de eu passar por isso que eu passei, como todas as mulheres que estão nos assistindo hoje e que nunca passaram por uma violência física, eu nunca parei para prestar atenção nos tipos de violência que existem. Porque a violência doméstica, ela não se resume somente à violência física. Nossa, tem a violência muitas, psicológica, muitas. E essa violência psicológica também é uma violência tão ruim quanto a física. Porque uma mulher que sofre... Que te enfraquece. Nossa, fica doente. Uma mulher que sofre uma violência psicológica e não fica atenta para isso, porque... As mulheres que estão nos assistindo, eu tenho certeza que elas têm consciência do que elas estão passando, mas muitas vezes elas não conseguem admitir, não conseguem... Se sentem fracas, mas nem sempre têm consciência daquilo. É um beliscãozinho, é um empurrãozinho, você não serve para nada. Tudo isso é violência psicológica e a gente tem que ter consciência disso, porque isso nos enfraquece. Exatamente. Na estratégia deles. Entendeu? E eu, depois que eu passei por isso e comecei a estudar, a ler muito sobre o assunto, inclusive me surpreender com a quantidade de casos, porque estão aí nos jornais, sempre aparece, né? Tantas mulheres foram agredidas, morreram, enfim. E eu olhava essas notícias e isso não mexia muito comigo. Eu só falava assim, nossa, coitada dessa mulher, meu Deus, coitada, né? E era só isso. Hoje em dia não. Hoje em dia eu passei por tudo isso. Então eu sei exatamente quais são os danos que sofrem uma mulher, né? Danos psicológicos, danos físicos, danos financeiros, danos sociais, danos morais. São muitos. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de quem está por fora. Quando eu olhei no jornal, eu vi a foto, eu falei, meu Deus, mais uma. E fiquei chateada, como você está se colocando. Depois eu fui para academia e foi quando alguém veio me perguntar, você viu o que aconteceu com a Elaine? Quando falou Elaine e eu lembrei da minha amiga Elaine, eu virei uma fera. Então isso é importante também. A gente tem que virar uma fera com cada mulher que aparecer. Isso é muito importante. Porque não espere que seja sua irmã, sua amiga, e aquilo também me trouxe uma consciência. Não é mais uma. Eu tenho que ter a consciência de que isso é muito importante. Sim. Todas as mulheres têm que se unir para combater esse mal que... E você não quer dar... os nomes da onde a gente pode denunciar? Não, sim, com certeza. Principalmente na delegacia da mulher, né? Certo. Mas é lógico que se não tiver uma delegacia da mulher próxima, você tem que denunciar numa delegacia normal. Quando for da OAB, tem que denunciar na entidade de classe, na própria OAB. Como eu sugiro que não denuncie só por causa da OAB, mas em todas as entidades. Sim, lógico. Que é bom que isso comece a ter uma consciência diferente, né? Que as pessoas comecem a cuidar disso de uma forma diferente, né? Uhum. E o 180? 180, que é o telefone que você pode denunciar, né? Agora, da denúncia é 180. Isso 180. Mesmo. E as mulheres que passaram por isso? Onde você orientaria para elas irem? Olha, obviamente pedir ajuda para as pessoas mais próximas, em primeiro lugar, o que for possível, né? Mas é importante também frequentar, o que eu acho importante, o MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas. Muito importante, MADA, M-A-D-A. Isso. Tem em todos os estados do Brasil, não é cobrado nada, é sem fins lucrativos. E ajuda muito. É que nem a... Isso. Porque as mulheres que amam demais anônimas, elas chegam lá muito, muito sofridas. Tem mulheres que chegam lá a ponto de pensando em suicídio. Com certeza. E quando elas encontram todas aquelas mulheres que estão passando por coisas muito parecidas,
né, de agressões, de separação, elas começam a ter um espelhamento, né? E começam a ver que é possível sim você superar, você ser forte, você decidir que você vai superar. Isso é muito importante. A decisão tem que partir de dentro de você. Você tem que procurar ajuda e falar, eu vou superar, entendeu? Essa força é importante. Então, para finalizar, a coisa mais importante é a gente ter a consciência. Sim. Porque senão a gente passa por pequenas violências que a gente acha que é pequena e deixa passar batido e que não são pequenas e que podem se transformar em grandes. Então, o importante é a consciência e no outro lado é a denúncia. Isso. Certo? Sim, a mulher se defender, né? Porque começa o marido te proíbe de usar um decote. Agora você não vai sair com esse batom. Ah, essa saia tá muito curta. Aí um dia ele vai lá e te dá um empurrãozinho, né? Um beliscãozinho, um xingamento. Ou então como uma pessoa que eu me relacionei, que me falava, sua hora está chegando, na hora de dormir. Entendeu? São coisas assim. Ou me proibia de sorrir. Quando nós saíamos, voltávamos para casa e essa pessoa falava para mim, eu não gosto de te ver sorrindo. Você não deve sorrir assim para todo mundo. Eu quero que você seja mais séria. Isso é abuso psicológico? Abuso psicológico. Eu ficava louca, porque eu falava, meu Deus, eu não posso sorrir. Eu não posso mais sorrir, porque senão ele vai ficar bravo. Entendeu? Eu fui deixando de sorrir. Tem um amor ligado a isso. Então, toda essa manipulação psicológica é de uma pessoa que você gosta. Eu estou falando no caso de você estar se relacionando com alguém. Agora, em outros casos de violência, a gente tem que denunciar direto. Elaine, mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, eu queria te falar que é um prazer estar aqui com você depois de tanto tempo. Muito obrigada. Você é demais, viu? Obrigada de coração. E olha, eu que agradeço. Essa mulher forte, e vamos todas ser fortes e nos unir para que isso não aconteça mais. Isso aí. Beijo a todas.